Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre o exercício de número 9. E nessa atividade nós vamos criar o formulário Pesquisa Avançada. Bom, qual a diferença do Pesquisa Avançada para o Pesquisa Rápida, por exemplo, que nós criamos no último exercício? A diferença básica é que ele permite alguns filtros a mais. Então ele é avançado no nível de que você consegue escolher múltiplos filtros, né, para fazer uma consulta e filtrar e encontrar, nesse caso aqui, consultas, né, consultas marcadas, horários efetivamente marcados para consultas com pacientes, envolvendo pacientes e médicos, né. Bom, então, esse aqui é a estrutura do formulário que vocês devem criar aí como exercício, tá? É um formulário chamado Pesquisa Avançada, é mais um daqueles formulários sem vínculo direto ao banco de dados, ou seja, não é um formulário de cadastro, como a gente veio fazendo durante todo o curso, né? Então não preciso criar tabela para esse formulário, então na sugestão eu ignorei a criação da tabela. Já que não tem tabela, não faz sentido ter barra de navegação, não faz sentido ter aba localizar para buscar registro, porque não tem nenhum registro na tabela, já que o formulário em si não está vinculado a uma tabela. Bom, então tirei navegação, aba localizar e também tirei as funções de aba do formulário. E criei 4 componentes listas dinâmica ali, reaproveitando os formulários que já existem, para não precisar ter que criar manualmente cada um desses componentes, certo? Então, médico, paciente, hospital e plano de saúde. Lembrando mais uma vez que quando você reutiliza um formulário, né, e utiliza a opção de lista dinâmica, ele sempre preenche todas as propriedades do componente, né, o SQL, o campo-chave, o campo lista, formulário, né, e preenche também a propriedade campo, tá? Mas nesse caso aqui eu não quero, então eu tive que ir lá e tirar de cada um dos componentes, né, tirar a propriedade campo, né? Ou no caso aqui você poderia também selecionar os 4, já que são componentes com propriedades comuns, e apagar o campo que você estaria apagando para os 4, tá? Embaixo nós temos aqui uma grade de consultas marcadas, não é agenda como a gente já viu até o momento, tá? Que está ali exibindo, né, as consultas de acordo com os filtros que eu venho a selecionar, certo? Então o funcionamento do formulário é desse jeito aqui, ó. Vou clicar para visualizar, para mostrar ele em ação. Então por enquanto só tem uma consulta marcada que nós marcamos no outro exercício. Aqui eu posso selecionar o médico, por exemplo, ali em Braga, ou selecionar Jorge Analdo e já não tenho, ou Rogério Gomes, não consigo ver nenhuma consulta, tá? Consigo selecionar o hospital, espanhol não tem, o hospital do Couto Maia também não tem, o hospital da Bahia tem uma consulta marcada. E vou selecionando os campos, o paciente, tá? Então, de acordo com a minha seleção, ele vai montando e filtrando, né, essa grade, essa pesquisa avançada aqui de consultas marcadas. Bom, para fazer essa implementação, né, esse funcionamento para esse formulário, existem diversas possibilidades, né? É possível você criar uma regra, um fluxograma para isso. Você poderia botar um botão aqui também no formulário e disparar a operação de buscar para pegar os campos, combinar, fazer um tipo de verificação em relação aos campos que foram utilizados por filtros, montar uma nova consulta e modificar na grade. Só que existe uma forma mais simples de fazer isso, né? Que o Maker permite a questão da propriedade do componente, e nós montamos esse exercício para justamente mostrar que é possível fazer dessa forma, sem precisar criar regra para isso. Então, na verdade, a implementação foi feita através da aba localizar, ou desculpe, da propriedade parâmetro, em que nós vinculamos os parâmetros aqui com o valor dos componentes na tela. Não poderia ser campo, porque o formulário não tem vínculo nenhum, né? E aí nós fomos vinculando os campos da grade com o componente na tela, certo? E usamos o tipo de ligação ignorar nulo, ou seja, se o valor for nulo, né, ele ignora isso da sentença de filtro e aí exibe todo mundo. Tanto é que quando ele começa exibindo todas as consultas marcadas, por enquanto só apenas uma, e à medida que eu vou escolhendo os filtros, é que ele vai aplicando a regra, vai aplicando o filtro na grade, ok? Então esse aí é o exercício, mão na massa, crie esse exercício, que é o pesquisa avançada, e até a próxima aula.